que o dependente químico é um doente ou é um sem vergonha? Há muito tempo essa ideia faz parte da nossa sociedade, de que o dependente químico é um safado, é um sem vergonha, é um vagabundo, exatamente porque os comportamentos dessa pessoa passam a ser comportamentos como os das pessoas que são enquadradas na sociedade como safados, como sem vergonhas, como vagabundos. Acontece que essa visão não leva em conta de que a dependência química é sim uma doença, de que a pessoa que está enfrentando a dependência química está enfrentando sim consequências de uma doença bastante séria, de uma doença extremamente complexa que faz com que seus comportamentos se modifiquem. Há décadas já, principalmente por causa do alcoolismo, mas não só, hoje em função da dependência de qualquer tipo de drogas, a dependência química é considerada uma doença por órgãos internacionais ligados à área de saúde, né? Então, a dependência química é uma doença. O dependente químico não é um safado, não é um sem vergonha, não é um vagabundo. É um doente, uma pessoa que está enfrentando uma doença e que, em consequência disso, precisa de ajuda. Como eu disse, a dependência química é uma doença extremamente complexa e é importante que a gente conheça essas consequências, né, da doença e as características dessa doença, né? Então, a dependência química ela é uma doença primária, uma doença que vem antes de outras doenças que a pessoa possa desenvolver, que vem antes de outros problemas que ela possa desenvolver. É uma doença primária. A dependência química é também uma doença progressiva. O que quer dizer isso? Ela sempre estará pior, ela sempre vai avançar se a pessoa não parar o uso. A dependência química é uma doença que estará cada vez pior, né? Então, dependência química é uma doença progressiva. É também uma doença incurável. A dependência química não tem cura, porém é uma doença que pode ser tratada. O fato de ser uma doença que não tem cura, diversas outras doenças são dessa forma, como, por exemplo, a diabetes, como, por exemplo, a hipertensão. Então, o fato da doença ser incurável não quer dizer nada se a pessoa fizer o tratamento adequado, fizer aquilo que é necessário para que ela não enfrente as consequências da doença. Então, a dependência química é uma doença incurável, porém, é uma doença que tem tratamento. A dependência química é também uma doença 100% fatal. Uma doença que vai levar a pessoa a ficar inválida, né, de forma definitiva, ou a ficar num estado de loucura, que também pode ser definitivo, ou a morrer. É claro que todos nós vamos morrer, mas a pessoa vai ser levada à morte antes da hora, né? Então, a dependência química é uma doença 100% fatal se o seu avanço não for contido. E é também uma doença contagiante. As pessoas que convivem com o dependente químico, as pessoas que estão em volta, seja em casa, seja no trabalho, seja com amizades, também são contagiadas com esses comportamentos do dependente químico e podem desenvolver também as suas dificuldades, as suas necessidades de ajuda, podem desenvolver também a sua doença, né? Então, essas são algumas das características da dependência química. É uma doença primária, é uma doença progressiva, é uma doença incurável, uma doença 100% fatal e contagiante. Porém, a dependência química tem outras características também. Ela é uma doença biológica, que afeta, claro, o organismo da pessoa, seja pelo uso de álcool, seja pelo uso de drogas, seja por outros comportamentos que a pessoa pode desenvolver, vai afetar o organismo, a parte física da pessoa. É uma doença também psicológica, que vai fazer com que a forma de encarar as situações, os comportamentos, né, a forma de avaliar as situações também se modifique. Uma doença que afeta de forma muito intensa o psicológico das pessoas. É uma doença também social, que afeta de forma muitas vezes desastrosa os comportamentos sociais, os comportamentos familiares, com amigos, com colegas de trabalho,
o que quer que seja. Porque o dependente químico passa a ter comportamentos que afetam as outras pessoas, agridem as outras pessoas e, consequentemente, vão afastar essas outras pessoas ou criar dificuldades nesse comportamento. Então, tem esse aspecto social, familiar muito intenso também. Ela é uma doença econômica, né? Uma doença, claro, que vai acabar com o patrimônio da pessoa, vai acabar com as receitas, vai acabar com os da pessoa, com os da família, muitas vezes, né? É uma doença que tem amplas consequências econômicas, porque a pessoa vai gastando e vai desaparecendo, dilapidando todo o seu patrimônio e acabando com todo o seu dinheiro para sustentar esse avanço, para sustentar o consumo que acontece ali em função da doença, muitas vezes. E também é uma doença de amplas consequências espirituais, né? Claro, a pessoa vai se afastar de qualquer contato espiritual, de qualquer religião que ela frequente, ela não tem mais condições de manter esse contato, de desenvolver uma espiritualidade em função da doença, né? Então, veja, outras características: biológica, psicológica, social, econômica e espiritual. Então, uma doença tão complexa como essa, naturalmente, não tem um tratamento tão simples, não tem um tratamento assim tão rápido. É uma doença que precisa ser encarada como tal e as pessoas precisam ter conhecimento, tanto as pessoas que querem ajudar o dependente químico, como aquelas que vão tratar o dependente químico. A pessoa precisa conhecer as características da doença para que possa auxiliar o dependente químico. E, naturalmente, deixar de lado aquela ideia de que o dependente químico é um vagabundo, é um sem vergonha, é um safado, né? Então, nós vamos ver em outros vídeos como é que pode funcionar esse tratamento, como é que o dependente químico pode ser ajudado. Então, se você gostou desse vídeo, clique em gostei, faz o seu comentário aqui e também se inscreva para receber os próximos vídeos. É isso, um grande abraço!